Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Já está conosco a nossa psicóloga. E eu vou fazer aqui a apresentação antes dela começar a prosear um pouquinho com a gente. Kátia Valéria, 37 anos, casada com o maestro Luciano Luiz, mãe de Luiz Henrique e Davi Abner, evangélica, atuou na liderança de jovens e adolescentes por alguns anos. Há 16 anos vem trabalhando na saúde, com experiência na área de pediatria, neonatologia e CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial. É psicóloga, licenciatura em psicologia, especialista em psicologia clínica, atuando na área infanto-juvenil e no atendimento de crianças com TEA, que é transtorno do espectro autista e necessidades específicas. Então, vamos lá. Começando esse dedo de prosa com Cacá, quem é a psicóloga Kátia Valéria? Sou Kátia, né, itapsumense de coração, né, e seguidora de Cristo. Não tem como me classificar ou me colocar em outra situação, e trago um lema que é: em meu lugar, o que faria Jesus? Né? Então, em certas circunstâncias da vida, em atividades, em execução de algumas atividades, esse é meu lema. Seguidora de Cristo. É isso aí. Então, para a gente continuar, né? A gente tá só esquentando as turbinas. Sim. Kátia, quem é ou quem são os seus referenciais nessa profissão que você escolheu? Repete, Cacá, deu uma falhada. Quem é ou quem são os seus referenciais nesta profissão? Sim, sim. Meu referencial é Cristo, né? Como falei, é Jesus, sim. Ele é quem nos ilumina, quem nos guia, quem nos orienta. Mas minha abordagem, posso dizer, é uma abordagem psicanalítica, e tem alguns teóricos, sim, que sigo, que estudo, e não tenho aquela tese firmada apenas, somente, mas estudo Freud, o Winnicott, que é um psicanalista, um pediatra psicanalista, né, que fala muito sobre essas questões da construção psíquica da criança e entre outras coisas mais. E também Bowlby, falar sobre a teoria do apego. Acho que é bem interessante para as questões afetivas e tudo mais. É isso aí. Entendi. Então, pronto. O tema da nossa live hoje é depressão e transtorno de ansiedade. É um problema que tem ocasionado muitas pessoas, tá? E esse tema, ele é bem presente, e a gente recebeu muitas participações de internautas que mandaram aí suas perguntas, e que depois eu vou passar para a senhora, para que a senhora possa aí estar, né, respondendo e tirando a dúvida de muita gente. Então, o tema da gente é depressão e transtorno de ansiedade no cenário atual. E aí fica a questão: existe diferença entre a depressão e o transtorno de ansiedade? E se sim, né, quais seriam os sintomas entre ambas, né? Sim, se há diferença entre depressão e ansiedade? Isso. Essa pergunta, sim. Há uma diferença, que a depressão, ela leva... a gente não pode dizer, mas assim, tem que afirmar, é uma doença mental, né? É um problema sério, tá? Que, se não for tratado, ao longo dos anos, pode levar a consequências terríveis, né? E que, na maioria das vezes, ela vem com uma apatia, uma falta de encorajamento, sem disposição, choros, angústias e entre outras coisas. E acho que falar de sintomas não é tão interessante, porque as pessoas sabem bem, né? Mas a ansiedade em si, ela faz parte da nossa vida. Ela faz parte a ponto de um lado positivo, porque aquela pessoa ansiosa, na maioria das vezes, ele é pontual. O ansioso, de certa forma, ele é meio que perfeccionista, ou ele meio que antecipa as coisas, né? Mas que quando essa ansiedade, ela foge do controle, ou seja, quando essa ansiedade me faz ter percas, ou seja,
me tira do rol de amigos, as pessoas não me suportam pela minha exigência, pela minha aquele desejo de querer fazer melhor e tal, né? Tem essa questão também de tudo ser feito muito rápido, muito aqui e agora. E outra, a ansiedade é um sofrimento por antecipação. É aquela coisa que eu espero e antecipo antes que as coisas aconteçam. Então, essa antecipação, até certo ponto, ela é saudável, porque me orienta, me guia, né? Me faz me organizar. Mas quando ela foge, ou ela ultrapassa esse limite, aí sim, ela é doentia e se faz necessário agir sim. Entendi. Então, ela, no estágio normal, todo mundo sofre de ansiedade de alguma forma, né? Que como você falou, é sofrer por antecipação, mas quando essa ansiedade passa dos limites, ultrapassa tudo, então ela se torna um transtorno e aí é onde está o problema, não é isso? Sim, sim. Necessário um tratamento, sim. E vamos conversar. Então, Kátia, quais são os sintomas mais comuns para quem tem depressão e se caso são os mesmos parecidos com a da ansiedade? Vamos lá. Falando ainda da ansiedade, na maioria das vezes ela se instala com questões. Não tem como a gente dividir mente e corpo. Bem sabemos que aquilo que colocamos na cabeça, no pensamento, aquilo age de alguma forma em nosso corpo. Então, a ansiedade, ela traz palpitações, taquicardia, que é o aceleramento do coração, né? Muitas vezes há uma sudorese, ou seja, um suor em excesso, né? Boca seca, tremores. São muitos sintomas ou sinais que podem levar uma pessoa a uma emergência, né, clínica, achando que está infartando, achando que está tendo um problema sério de saúde, quando na verdade são sintomas psicológicos que emergem através do corpo, porque muitas vezes a gente não consegue falar, mas aí o corpo fala, né? Então os sinais são muito fisiológicos, é no corpo que se sentem. E já a depressão, a gente costuma falar de depressão, mas existe, porque a depressão é o mal maior, né, que pode-se dizer. E esse diagnóstico, ele é feito através de médico, psiquiatra, é algo muito sério. Há pessoas que dizem, eu tenho depressão, mas que muitas vezes é interessante procurar ajuda médica para realmente ter esse diagnóstico. Por quê? Porque existe algo que a gente pode dizer que é uma classificação da depressão, é a distimia. A distimia é aquele mau humor crônico, aquela falta de disposição, você perde o prazer na vida, aquilo que lhe dava mais prazer de fazer, de executar, de estar, de repente aquilo perde o valor para você, de certa forma você não consegue estar entre amigos, aquilo faz com que você lhe distancie, você está junto das pessoas e não tem prazer em estar junto. Então, há uma diferença. Na maioria das vezes, a depressão te isola, te enclausula. E a ansiedade nem sempre. Inicialmente, ela te faz progredir, mas ao mesmo tempo, né, quando isso se exacerba, a ansiedade pode levar a uma depressão. Não sei se foi clara, mas qualquer coisa a gente volta e refaz a resposta. Não, perfeito. Foi muito interessante isso, que a ansiedade pode levar à depressão. Eu sempre tive essa dúvida, né? Sim, talvez seja dúvida de muita gente que está assistindo a gente, o pessoal está comentando, está participando, e é isso aí. Tem uma outra questão que é o seguinte, me identifico com a maioria dos sintomas, mas não me sinto doente. Devo procurar um profissional? Deve sim. Hoje em dia, a gente lida com certos tabus, né? E inicialmente a gente pode dizer que é um obstáculo nas pessoas, porque é o seguinte,
Quem tem um problema de diabetes, ele precisa procurar um clínico, o endócrino, para fazer ali a medida das medicações e outras coisas mais. Ele vai conviver com isso para o resto da vida. E a pessoa, certamente, é difícil, mas aceita e toma ali todo o seu dia, sua medicação, e faz sua dieta, ora sai um pouco, mas volta, e por aí vai, porque é uma questão vital, certo? A quem tem a pressão alta também faz a mesma coisa. Mas quando se trata de problemas da mente, algo do psicológico, há um tabu em procurar ajuda, porque quem procura psicólogo é louco, quem vai para psiquiatra é louco. E não, pelo contrário, são profissionais que lidam com a saúde mental do indivíduo. Era justamente isso que eu ia perguntar agora. Tá? Entre psicólogo e psiquiatra, que é importante dizer, tá? O psiquiatra, ele é médico, é um profissional médico, tá? E que se especializou em saúde mental, tá? Então, ele lida junto ao neurologista, porque aí o neuro tem outras questões mais fisiológicas, mais questões cirúrgicas e outras coisas mais, mas o psiquiatra, ele vai tratar de forma medicamentosa, tá? E psicólogo é um profissional, tá? Que faz a faculdade de psicologia, são 5 anos de formação, e que nessa formação ele vai se especializar, seja na área jurídica, do esporte, da educação, e a base que é a clínica. Então, minha formação é psicologia clínica, tá? Porque é onde a gente consegue realmente há uma facilidade de se adequar aos demais ambientes ou, como posso dizer, especialidades da psicologia, porque é onde a gente vai ouvir, né, ali de forma mais acolher e aí dar prosseguimento à terapia. É o seguinte, todas as pessoas, elas estão sujeitas a ter depressão? Todas elas? Sim, sim. A Organização Mundial de Saúde traz alguns dados que não convém, até porque eu sou o tipo de profissional que não me alimento de estimativas, tá? De estatísticas. Eu acho que é importante para estudos, mas para o cliente, para o sujeito, não. Não vale a pena alimentar-se de estimativas, mas a Organização Mundial de Saúde traz alguns dados de que é uma doença que ela tem um tratamento prolongado, tá? Pode-se dizer que é a quarta doença a nível mundial que acomete as pessoas, mas que ela toma o primeiro lugar na doença mais incapacitante do indivíduo. Então, por N motivos que vamos falar decorrer, né? Todo sujeito, toda pessoa, ela está sujeita, sim, a ter depressão. Porque o problema ele pode se instalar, mas o que vai fazer a diferença é a forma como eu lido com esse problema, né? Então, não tem como fugir disso. Eu estou aqui falando, mas eu posso ser, sim, uma pessoa que posso ter depressão. Entendi. É porque existe ainda muito preconceito, né? Essa questão da depressão. E aí usam até um termo que dizem que depressão é frescura. Infelizmente, é o que a gente já ouviu muito sobre isso. Então, como você falou, todas as pessoas estão sujeitas a ter depressão. E se a gente for até na Bíblia Sagrada, a gente vai ver que teve pessoas que tiveram sintomas de depressão. Né? Então, bem lá atrás. É bem importante a gente tratar disso, porque algumas pessoas falam que depressão é falta de fé, depressão é falta de Deus. E bem sabemos que não. Pelo contrário, depressão é do humano. Os neurotransmissores, que são a noradrenalina, a serotonina e a dopamina, eles são pode-se dizer, aquele elemento, tá? Que ele capta as informações, que capta os estímulos, e é ele que faz com que chegue lá no cérebro. E existe lá na formação cerebral algumas deficiências, onde já foi constatado, pesquisas já foram feitas a nível de
eletroencefalograma, exames de imagens, que já foi comprovado que tem pessoas que têm uma certa deficiência desses neurotransmissores e que são mais, não é determinante, tá? Mas as pessoas estão mais propensas a ter esse tipo de doença, pelo fato fisiológico ali. Mas não quer dizer que porque eu tenho essa deficiência no cérebro, a nível químico, a nível cerebral, eu vou ter depressão. Porque o segredo está em como eu vou encarar aquilo que me sobrevém todos os dias. Há pessoas que matam leão, que matam urso todos os dias, e tá ali firme e forte. Mas aí vem uma coisa bem simples, e ali, sabe, trava, e você fica sem saber como agir, como fazer, às vezes não se abre, né? Se enclausula, se engessa, e aí dificulta a ajuda e o tratamento, na verdade. Então é o seguinte, o Bruno Benício, ele perguntou o seguinte: boa noite, doutora. Uma pergunta: como indicar a colegas de trabalho para procurar ajuda médica sem que ele se sinta ofendido, visto que os seus transtornos estão atrapalhando a produtividade no dia a dia? Que pergunta excelente. Sim, sim. Às vezes a gente, como amigo, né? O verdadeiro amigo é aquele que fala a verdade, tá? Mas aí não é como fala. Não é o que fala, é como se fala. Talvez esse teu amigo esteja passando por dificuldades, problemas na família, problemas conjugais, e que muitas vezes ele não tem o apoio necessário. A gente fala que é a rede de apoio, né? Então, quem sabe você, que é seu colega, que é o colega de trabalho, pode sim, pode estender a mão e, de certa forma, talvez até ir com ele, marcar a consulta. Você quer que eu lhe ajude? Você quer que eu vá com você? Mas não se preocupe, eu não vou entrar, deixo você bem à vontade, ou se você quiser, eu posso entrar junto com você. Porque, olha, Cacá e os demais que nos assistem, nesse momento se faz necessário, muitas vezes, segurar na mão e levar. Não dá para esperar que a pessoa tenha iniciativa própria. Quem já passou por depressão ou transtorno de ansiedade sabe do que eu falo. Você sabe que existe uma dificuldade, há um acometimento, mas você não tem forças de seguir sozinho. Então se faz necessário sim que alguém toque pela mão e vá, e mesmo que, sabe, até chateie, mas que lá na frente ele vai te agradecer pela força que você deu. Com certeza, com certeza. Bruno, espero que a doutora tenha lhe respondido aí. Certo, amigo? Cátia, chegou mais uma pergunta. Daqui, de uma moradora nossa aqui em Itapsuma. Ela pediu para não ser identificada nem dizer o local de onde ela reside. Ela disse o seguinte: Cacá, tive depressão há muito tempo, mas devido aos acontecimentos, meus sintomas estão voltando e tenho a impressão que estou falando com alguém quando estou dormindo. Tomo amonitricilina, acho que deve ser esse o remédio. Deve ser amitriptilina. E clonazepam. O que devo fazer? Chego até a chorar do nada. Bem, são sintomas. Pelo fato dela já tomar medicação da pessoa, digo dela, da pessoa, tá? Tomar medicação, creio que foi passada por um médico, né? Será que foi por aquele vizinho abençoado que sempre tem um Rivotril na carteira? Ou aquele coleguinha de trabalho que sempre tem também, toma isso aqui, que isso é bom, que me serviu, né? Espero sim. E se não, essa é a hora de voltar a procurar ajuda médica sim, tá? Porque existe uma questão bem, bem forte aí, que é a medicação. Gente, medicação não é brincadeira, tá? Não sou contra a medicação, não. A experiência que tive no CAPS, né, de transtorno psíquico, bem interessante, alguns colegas estão até participando, estão me vendo, ouvindo, sabem do que vou falar. A medicação, ela tem um efeito surpreendente quando bem usada, quando ela é usada de forma correta, tá? Até porque existe uma questão que a gente pode dizer química da medicação. Então tem medicação psicotrópica indicada para essas questões que você não pode deixar de tomar de um dia para o outro. Se começou a tomar,
há um desmame que se faz necessário para parar de tomar. Se os sintomas continuam, ou se esses sintomas estão mais fortes, se faz necessário procurar novamente a consulta, rever essas miligramas, ver como está sendo tomada, e sem falar que medicação é interessante, é boa, eu vi efeitos extraordinários, mas a psicoterapia também é muito importante, tá? Neste caso específico, desta pessoa que já toma amitriptilina e clonazepam, se faz necessário uma reavaliação, tá? Para ver até que ponto, como você começou tomando, quanto tempo está tomando. Mas para as pessoas que ainda não tomam e que estão se enquadrando nestes sintomas, nesse quadro depressivo ou ansioso, tá? É muito importante a terapia. É o espaço onde você vai ter para falar, tá? Para trazer questões que você nem se deu conta, que muitas vezes vêm da infância, tá? São traumas psicológicos, são sofrimentos que se traz ao longo da vida que a gente não se dá conta, mas que na terapia, né, que as pessoas às vezes têm até um certo preconceito, mas deixa eu te dizer, eu quero no mínimo fazer, trazer sensibilidade para as pessoas, tá? A terapia é algo apaixonante. Mas como assim, Kátia? Mesmo que no início você chore, porque o profissional, ele não vai te dar respostas, ele vai te conduzir para que você encontre suas respostas. Mas a terapia vai te fazer te autoconhecer. Então, à medida que você vai falando, você vai trazendo, o profissional ele vai pontuando aqui, ali, vai mexer nas tuas feridas? Vai. Pode ser doloroso? Vai. Mas esse caminhar vai te levar para um patamar excelente. Então, vale a pena. Vale a pena sim. Coisa boa, coisa boa. É bom a gente falar do que a gente gosta, né? É verdade, é verdade. Ela está assistindo, a pessoa está assistindo. Vai me cortando, tá? Se for o caso, me cortando, porque o povo é meio tímido, mas quando começa a falar, olha, ó. Mas é assim mesmo. Está excelente, Kátia. Muito obrigado. A gente tem um quadro, que é o Parafraseando, mas eu vou deixar um pouquinho para frente. Está muito boa a conversa, o pessoal está interagindo bastante. Então, depois a gente vai brincar um pouquinho. Certo. Vai tirar esse quadro mais tenso, né? Então, vamos falar. Deixa eu ver aqui uns comentários rapidinho. Disseram assim, muito bom, Kátia. Live está maravilhosa. Kátia, você é uma profissional excelente. Deus te abençoe. Obrigada. A Rafaela Souza falou o seguinte... sou apaixonada pela terapia, me sinto tanta paz lá. Às vezes dói tanto, mas vai me levar a um patamar excelente. Então é isso aí, o pessoal está participando. E vamos embora. Tem muita coisa boa ainda chegando. Vá deixando sua pergunta, vai interagindo, que a gente vai passando aqui para a doutora Kátia Valéria, tá certo? Então, Kátia, é uma pergunta também que veio de uma internauta que também preferiu não se identificar. Diz o seguinte: crianças também podem sofrer de ansiedade e depressão? Ou esse tipo de doença são exclusividade dos adultos devido à sua rotina agitada e exaustiva? Nossa. É meio intrigante, mas é verdade. Pode sim, tá? Hoje em dia, com essa correria instalada, o cenário familiar, né, o modelo familiar mudou muito. Então, há famílias onde os dois pais, pai e mãe trabalham, e a criança é criada com a avó. Há mães que são solteiras, que educam sozinha, né? Tem essa questão também, essa questão da internet, da globalização. Me ajuda, tu é da área aí para falar melhor e mais bonito. Mas assim, hoje em dia as crianças têm acesso à internet, a vídeos, e se colocam nesse lugar de escolha muito cedo, né? Bom, mesmo sem saber escrever, digitar o que quer, mas ela vai lá naquele microfonezinho ali do YouTube e do Google e pede e solicita, e a coisa vem de imediato, tá ali, e assiste o que quer, né? Então, isso, tá? Faz com que
a criança cresça com essa visão do imediatismo, do aqui e agora. Então, o que eu quero, eu toco, a resposta vem. O que eu quero assistir, o que eu quero ver. E às vezes a criança não tem a estrutura psíquica para diferenciar realidade, tá? E das expectativas, como posso dizer, da internet, do que se apresenta. Então, a realidade na vida, a vida é dura. Se faz necessário. O não, ele é estruturante. E muitas vezes os pais querem compensar. Ah, eu passo muito tempo longe dele, então quando eu chego, eu dou tudo o que ele quer, né? Não consigo dizer não. E a disciplina, a frustração é tão importante, sabe? Dá uma base tão importante para a criança. E que muitas vezes, às vezes vem a influência de como eu fui criada. Ah, porque minha mãe, meu pai me criou assim. Hoje eu não quero que meu filho passe por isso e tal. Então, não é fácil. Não estou aqui culpando ninguém, nem o dedão para acusar, tá? Também sou mãe. Confesso que aprendemos, não há curso para ser mãe nem para ser pai. Somos, né? Aprendemos ser sendo, tá? Mas que a criança hoje, ela é exposta, eu posso dizer assim, a criança é exposta a certos costumes, a certas coisas que de certa forma comprometem. Então, a sua forma de ver o mundo, a sua forma de pensar, a sua forma de desejar, tá? Então, querendo ou não, a ansiedade, eu acho que é a primeira que se instala, tá? Aí vem nos pequenos sinais, o roer das unhas intensamente, tá? Tem criança que às vezes se ocupa e pega a roupa e vai mexendo na roupa quando vira toda furadinha. Há quem até puxe cabelos, ou tenha outro tipo, tá? Que são diversos. Não estou dizendo que quem é bom salientar que não é que porque a tua criança faz isso que ela tem ansiedade, tá? Cada caso é um caso. Pelo amor de Deus, vamos diferenciar a coisa. Mas aí a criança cresce nesse ritmo, sabe? Muito acelerado e começa nessa coisa de ansiedade, aí vai para a escola, e na escola é que emergem os sinais. É muito importante observar como tua criança está na escola, é muito importante ouvir o que os professores têm a dizer, questão do comportamento, porque eu digo que a escola é o caldeirão social, tá? Tu educa tua criança até certo ponto, dentro de casa, com o esposo, com tios, com tias, com vó, forçado a socializar essa criança. Então, essa criança vai para a escola e ali se depara com outras crianças, com dos mais diversos tipos de educação, e realmente é bem comprometedor. Então, você estava falando da questão do não, né? A importância dos pais dizerem não. E aí, eu vou remeter uma pergunta que não está dentro do nosso script, Kátia, tá, mas agrega. A questão da superproteção, os pais que são superprotetores, isso pode prejudicar de alguma forma as crianças nessa questão de ansiedade e depressão também? Sim, sim. A superproteção, ela vem... São dois extremos, tá? Eu digo que todo equilíbrio ele é difícil, porque a gente não pode ser nem o 8 nem o 80. E esse equilíbrio é difícil, tá? É necessário muita sabedoria, muito jogo de cintura para realmente tratar dessas questões. E mais uma vez eu digo, cada caso é um caso, tá? Não tem como não tem uma receita de bolo para dizer faça assim, queria, quem dera, né? Mas é o seguinte, a superproteção, de certa forma, ela é tão perigosa quanto a liberalidade. A superproteção faz com que a gente coloque a criança dentro de uma bolha que faz com que ela atrofie, tá? Ela não cresce, ela não amadurece. Ou seja, ela pode até crescer, porque o crescimento tem a ver com as questões físicas, tá? De corpo, de crescimento, de estatura. Mas o desenvolvimento, ele fica comprometido. Por quê? Porque quando eu superprotejo, eu não deixo, eu não convoco este ser, esta criança para ser um ser de possibilidades, tá? Eu dou para ela, eu respondo por ela. Eu não deixo que ela enfrente a realidade da vida. Então, eu não deixo que ela sinta falta, eu não deixo que ela sinta angústia, eu não deixo que passe por frustração. Então, é tão perigosa quanto aquele que é criado
na liberalidade. Não sei se eu consegui responder. Entendi. Porque isso Mas aí deixou bem claro, realmente. isso aí é outra live, tá? Assim, os dois extremos é perigoso, né? Tem que Os realmente, como dois você falou, extremos. tem que manter o equilíbrio, justamente. E limite, sabe? Cara, O limite é estruturador. Tem que ter limite para as coisas. maravilha. A Rayane Oliveira, ela foi uma das nossas convidadas, ela foi praticamente a primeira que participou da Sim. gente desse um dedo de prosa. Ela mandou uma perguntinha, o seguinte: que medidas preventivas podem ser tomadas em casa ou pedagogicamente, tá, nas escolas, para evitar transtornos na adolescência e, consequentemente, na fase adulta? Adolescência, né? A pergunta é adolescência, é isso? Ela falou o seguinte: que medidas preventivas podem ser tomadas em casa ou na escola, pedagogicamente, para evitar transtornos na adolescência e, consequentemente, na fase adulta? Sim, sim. Isso é transtornos futuros, né? Isso. É bem interessante a gente falar, e assim, é algo que meus olhos brilham, que é o desenvolvimento infantil, tá? Que, como falei anteriormente, não sei se na hora que pausou o vídeo as pessoas conseguiram ouvir, mas a criança, até certa idade, ela é criada dentro de casa, tá? Na sua realidade familiar. Gente, família, eu digo assim, que a gente não escolhe, a gente nasce nela, tá? Então você herda alguns costumes, herda alguns valores, que nem sempre é bom para mim, mas é bom para você, tá? Então a família, ela é estruturante. Então, aquela tia que faz todas as vontades, aquele tio que é mais durão, aquela avó. Então, tudo vem de forma muito. Quando vem muito equilibrada, excelente. Mas quando não vem equilibrada, nossa, gera um transtorno sim, tá? Então, a escola, eu digo que é o caldeirão social. A escola, ela acolhe todo tipo de criança. Então, vem criança tímida, vem criança falante, vem criança inquieta, e por aí vai. Tu imagina, né? O tanto de pessoinhas que chegam ali. Então, a escola, de certa forma, se faz necessário ter uma sensibilidade. Hoje em dia se faz uma política didática de de menos alunos possível na sala de aula. Tá? Por quê? Porque quando o número é muito grande, não tem como aquela professora estar atenta para esses sinais, tá? Mas eu acredito que é importante que, se o professor te sinalizar algo, ou se você percebe alguma coisa, chega lá, conversa com o professor, porque imagina, é você com seu filho, 1, 2, 3, não sei, em casa. E tu imagina a realidade escolar, que é um professor, talvez um monitor, um apoio pedagógico para quantas crianças ali presentes, tá? É verdade, é verdade. Que a família é estruturante, se faz necessário sim, a gente vinha falando o não, o limite, como posso dizer, a autonomia, sabe? Hoje em dia os pais fazem pelos filhos. Deixa ele fazer, deixa ver até que ponto ele vai, tá? Para que quando chegar lá, eu digo que na escola começa o quê? Bullying, né? Que eles nem sabem o nome disso, mas começa os apelidos, né? Então, de repente, eu me vejo num ambiente totalmente estranho, tá? De colegas que ali vão ser meus amigos, outros não, que a gente sabe que tem as panelinhas, todo mundo que foi de escola. É verdade. E que ali, às vezes, é um lugar que é um sofrimento. Então, tem que ter uma sensibilidade entre família e escola, para que lá na frente, como a gente conhece hoje, né? A maioria das escolas, a nível como posso dizer, integral, essas coisas todas, está tendo uma questão aí séria, né? A nível de automutilação e outras coisas mais, que chamam a atenção, tá? E há quem diga que é porque quer chamar a atenção, mas que chamam a atenção realmente para o sofrimento. Há algo instalado ali, há algo de sofrimento ali, então se faz necessário parar para realmente acolher, ver o que se faz necessário, chamar os pais para uma conversa. Entendi. E por aí vai. Entendi. Então, gente, a gente já está se aproximando do fim, as participações estão excelentes,
É muita Que pergunta bom. chegando. Então a gente acaba até saindo daquilo que a gente tinha preparado, mas eu vou ler alguns comentários que vocês teceram aqui, Ok. porque existe uma limitação no Instagram de 1 hora. Mas se porventura a live cair, por conta do tempo, eu vou avisar aqui o tempo, a gente torna novamente e depois a gente faz uma edição para YouTube. Mas Ok. essa conversa a gente vai rolar aí, tá? A gente vai rolar aí, Ok. porque tem muita gente que tá interagindo, o pessoal tá gostando muito. Então, deixa eu só ler um comentário aqui da Laurinha. Isso. Muitos pais precisam entender que os filhos precisam estar preparados para qualquer eventualidade. A vida é real e essa criança precisa estar preparada para lidar com as frustrações. É isso mesmo, É isso Ginelli. É aí. isso É mesmo. isso aí. A Galindo Iane falou o seguinte: quando há comprometimento da concentração em atividades, o que pode ser feito para melhorar? Né? Então, vamos deixar aí. Daqui a pouco, Kátia faz uma apanhada e dá um resumão para vocês. É uma das melhores lives do Dedo de Prosa. Parabéns, Cacá e Ah, Kátia. que Obrigado também bom. pelo carinho. Deus abençoe. E outros estão comentando, mas vamos para mais uma perguntinha do internauta e depois a gente vai continuando lendo os comentários, porque a gente tem algumas Ok. perguntas ainda para ser feita, doutora. Essa pergunta, doutora, é o seguinte: ela é um pouco sombria, porque foi o que você já acabou de falar, da automutilação, do suicídio. Então a pergunta foi feita, é o seguinte: existe hoje um índice altíssimo de suicídios na adolescência. Como a psicologia pode contribuir para atenuar essas crescentes? Nossa. Através do acolhimento, tá? Não sei se a maioria das pessoas sabem que a psicologia, ela tem vários caminhos, ou seja, várias formas de atuar, tá? Então, já vi pessoas que começam a terapia e desistem. Ele diz, não, um saco. Eu fui e a pessoa ficou ali só me fazendo pergunta, tal, ou ficou muito em silêncio, ou ficou fazendo algumas observações. Olha, uma coisa que eu te digo, se faz necessário ter uma transferência, tá? Algo de muito positivo entre o terapeuta e o cliente. Por quê? Porque esses ideais suicidas, tá? Essas ideias suicidas, elas não surgem de uma hora para outra, tá? Então, a gente diz que o pensamento suicida, ele é uma consequência de toda uma história do indivíduo, tá? Não tem como a gente fugir disso. Eu, Kátia, tenho minha formação, tenho meus valores, tá? Mas eu tenho algo de mim, mas eu tenho algo do social, tenho algo genético. Então, o ser humano, ele é composto por uma cadeia de fatores que interferem na minha vida. Então, esse adolescente que passa por uma situação dessa, é interessante a gente esclarecer alguns tabus, né? Há quem diga que nada, quem quer se suicidar não tenta não, faz. Tem pessoas que dizem É verdade. isso, né? É verdade. Quem diz assim, que nada, fez o quê? Se cortou? E por que não fez assim, para já morrer de uma vez? Desculpa essa forma grosseira, tá? Mas é uma realidade, a gente não pode fugir disso. Mas o que se faz necessário? Mais uma vez eu falo, o adolescente, o adulto, a pessoa em sofrimento psíquico, ele não vai ser ele que vai ser a primeira pessoa a dizer, eu quero ajuda. É difícil, mas não vai ser. Se faz necessário um apoio, sim, de alguém, tá? Alguém do lado, alguém no trabalho, alguém na família, porque é cansativo, Cacá. Desculpa dizer, tá? Mas para quem lida com pessoas que têm certos transtornos mentais, seja ele de ansiedade, seja ele depressivo ou de outra ordem, bipolar e por aí vai, de certa forma é cansativo para a família. Por quê? Porque a família, que eu digo família, é aquele que está mais perto. Ou aquela família que te parece, mas ele é o primeiro a te julgar, ele é o primeiro a te menosprezar.
tá? Porque chega uma hora que a pessoa fica, vamos lá, eu quero te ajudar, vamos fazer assim, eu tenho uma casa na praia, leva um tio, vai para outro lugar, outra cidade, outro ambiente, para ver se essa coisa melhora, tal e tal. Tá, aí até foi, mas bronzeou o sofrimento, às vezes é isso, tá? Entendi. Vai para um campo, vai para uma fazenda, tá, mas o que incomoda não é só o ambiente, gente, o que incomoda, ele tá aqui dentro. Então, se faz necessário o encontro consigo mesmo. E onde se encontra consigo mesmo? Na terapia. Então, é necessário essa conversa, é necessário esse acolhimento do profissional e, em muitos casos, o medicamentoso. A gente não pode desprezar, porque a medicação, ela vai agir quimicamente, tá? Até que você realmente se dê conta, porque o corpo vai responder à medicação. Mas tem gente que é tão resistente à medicação. Não sei se você já ouviu falar, as pessoas que nos ouvem, tem pessoas que são muito resistentes. Tem gente que vai fazer uma endoscopia, um exemplo bem claro. Na endoscopia vai ali aquela medicaçãozinha, você tomba, faz o exame, te remexe, te vira para lá, para cá. Quando você vem dar conta, você já está na sala de espera. E alguém ali do teu lado esperando acordar. Tem pessoas que tomam esta mesma quantidade de medicação e não conseguem dopar, né? Tem pessoas muito resistentes, tá? Então, é uma questão, mas isso quer dizer o quê, Kátia? Que eu sou grave porque eu sou resistente? Não, não é por aí não. Isso é algo de fisiologia, é algo do funcionamento do teu organismo. Até porque tem pessoas que é difícil tomar uma medicação. Então, quando toma, aquela medicação faz um efeito rápido. Já tem pessoas que, como toma constantemente, chega uma hora que o corpo não responde mais àquela medicação. Então, numa situação dessa, tá? Desse cenário que se instalou, há quem diga que é moda. Menina, virou moda. Todos os adolescentes agora se automutilam. Gente, automutilação é algo, é real, tá? A automutilação pode até ser para chamar tua atenção, tá, mas que te chame tua atenção para assim, poxa, o que é que tem de tão que faz a pessoa se automutilar? Fizemos um ciclo de palestras com jovens e adolescentes aqui nas nossas igrejas, tá? Que foi muito interessante. A gente pensava que ia fazer um trabalho preventivo e, na verdade, foi um trabalho como posso dizer, curativo, tá? E a gente fez uma roda de conversa para que se aproximasse bem deles, tá? Deixamos eles bem à vontade e com poucos né, sem os pais, só eles e os responsáveis, os líderes, tá? E ali eles puderam expressar a ponto de dizer que ao se cortar, não sente dor. Não sente dor. E aí é uma dor tão grande, tá? É algo de um sofrimento tão extremo que ele não cabe mais aqui. Eu preciso me automutilar como forma de punição, como forma de que, poxa, será que isso não passa? Será que isso não alivia? E teve pessoas que eu digo não, adolescentes, deixa eu corrigir, que o grupo foi, o público-alvo foi adolescentes e jovens, de dizer que chegar ao ponto de ouvir que alguém inferiu que ele estava querendo aparecer, que ele deixou de cortar os pulsos porque ficava muito visível e cortou a barriga. Começou a mutilar a barriga. Por quê? Porque ali só ele tem acesso, só ele vê, tá? Só a pessoa pode ver. Então, gente, vamos despertar, tá? Então, se acontece, se tem alguém do teu lado, amigo, alguém que fez isso, ou faz isso, tá? Essa palavra é para você, que desperta. Por quê? Se chegou a esse ponto, será que se faz, é necessário? Ou tipo, até que ponto tu vais chegar? Porque se a automutilação, ela pode levar a um suicídio. Então, se eu tenho uma dor profunda, que eu não sinalizo para ninguém, não verbalizo para ninguém, mas eu me impuno, tá? Vai chegar uma hora que isso vai sobressair e vai fugir do controle.
Há quem corta essa região do antebraço e livra o pulso. Mas pode chegar um ponto que o cérebro ele tem um funcionamento extraordinário, tá? Muitas vezes as pessoas passam por alguns acidentes e comprometem o lado, ele se encarrega de responder, de agir, é fantástico, tá? Eu estou estudando, eu fico assim encantada. Quanto mais estudo, mais é vontade de estudar. Mas chega uma hora que o teu cérebro, a tua forma de raciocinar, ela fica comprometida. Então, e aí? E se esse corte não fica só no antebraço, só na coxa, e de repente você atinge uma artéria? Então, nós temos só 10 segundinhos, Kátia. A live vai cair, mas a gente vai entrar ao vivo novamente, tá, gente? Pronto. Doutora, temos mais 1 hora. Temos algumas perguntinhas, a gente já está no fim desse papo. Assim, eu estava falando para eles que a limitação da plataforma, não tem o que fazer. Ela limita-se apenas a 1 hora, né? A 1 hora de transmissão. E é isso aí. E a gente vai para a parte 2, depois a gente faz uma edição direto para YouTube, rede social. E vamos embora. Tá certo? Tá me ouvindo aí? Tá tranquilo? Tá me vendo? Sim. Ok. Então vamos lá. Estávamos falando sobre suicídio. Quer complementar? Quer terminar a sua linha de raciocínio ou finalizou? Não, eu acho que sim. É porque realmente uma coisa vai puxando outra, mas eu acredito que, tá, se faz necessário uma atenção. Tá? Não, está chamando a atenção. Está sim. Porque quer aparecer. Não, está chamando a atenção porque necessita de ajuda. E essa pessoa, principalmente o adolescente, ele não vai querer admitir que precisa de ajuda, tá? Então, ele quer estar junto com outros colegas, no grupo, tal, e de repente são diversos fatores. Ele pode se sentir inferior, né? Essa questão do consumo que leva os adolescentes a querer conquistar algo, ter o que o outro tem, e muitas vezes vem com desrespeito em casa, vem com uma criação, e muitas vezes vem com punição dos pais. É um entrelace de coisas que vai levar, muitas vezes, esse adolescente para o isolamento. E é nesse isolamento onde a automutilação acontece, tá? Então, a automutilação, diversas formas. Não vou nem falar aqui que eu não quero sugerir para ninguém. Mas existe tipo de automutilação e que tudo quanto, aquilo que causa dor, tá? E me faz sentir a dor e eu não tenho como expressar, eu expresso no meu corpo, de forma dolorosa, né? Entendi. Pronto. Kátia, a gente já falou de muita coisa, falou de suicídio, falou de automutilação, né? Respondeu algumas perguntas dos nossos internautas, pessoas que têm o transtorno de ansiedade, que têm depressão. Só que a live não vai ficar completa se a gente não der rumos, né? A gente não orientar, no caso, a senhora. Meu papel aqui é estar repostando aí as perguntas e tecendo um comentário. Então, como os familiares podem ajudar caso algum membro de nossa família ou da família da pessoa tenha o diagnóstico de algum transtorno? Como é que essas pessoas, como é que a família pode ajudar? Como é que a família pode orientar? Né? A pessoa que tem um transtorno, talvez já tem sintomas de automutilação, que tem os sintomas que você falou, taquicardia, boca seca, né? O fato de estar mordendo, roendo as unhas, roendo a camisa. Como é que a família pode ajudar? Isso é bem... acho que é necessário agir da forma mais sensível possível, tá? E nessa hora não vale a pena julgar, tá? Nessa hora não vale a pena. Eu acho que a pior frase para quem sofre desses males, tá? É dizer assim: nossa, você tem tudo. E por quê? Por que essa tristeza? Por que isso? Por que aquilo, tá? Não é hora de porquês. Também não é hora de achar culpados. Foi o marido que foi embora. Foi o emprego que perdeu. N fatores. Realmente sim, porque os fatores de risco, eles estão aí, para todo mundo. Nessa pandemia, há quem está desempregado, há quem tem contas a pagar, e por aí vai, tá? Mas nessa hora se faz necessário o acolhimento.
essa é uma palavra sensacional. O acolhimento, ele faz toda a diferença, porque no acolhimento você não julga, você não aponta, tá? Não é questão de valores, o que é melhor para mim, o que é bom para você, tá? Mas nessa hora é assim, o que eu posso fazer para te ajudar? Essa é a pergunta. O que eu posso fazer para te ajudar? Gente, muitas vezes o mundo é tão corrido, tá? Eu digo isso a nível de o cônjuge, mãe, pai, que às vezes a gente não consegue nem conversar com quem mora com a gente. Tem coisas que a gente quer falar para o outro e até se esquece, porque tanta coisa que já aconteceu no dia e tal. Imagina as pessoas serem ouvidas. Então, a forma de você chegar e de você se colocar ali à disposição para ouvir já é um passo e tanto. Se faz necessário acolher, ouvir, se colocar no lugar do outro, tá? No lugar dessa pessoa, como é que eu queria ser tratado? O que é que eu queria que as pessoas vissem? Porque, gente... A empatia, né? A empatia, é interessante assim, porque a depressão, as doenças mentais, o mais interessante dizer, ela não tem a ver com questão financeira apenas. Tá? Há pessoas que são pobres, que não têm muitas vezes o que comer, cada dia é uma luta, hoje ou amanhã, e lidam bem na vida e vão embora e vão em frente, tá? E pode até chegar lá na frente e deprimir, pode também. Mas tem pessoas de posses, pessoas que têm tudo a seu favor e também podem ter a depressão. Então, a forma mais cabível nessa hora é se colocar à disposição, tá? E, novamente, eu torno, vamos procurar ajuda? Muitas vezes as pessoas têm vergonha de procurar ajuda na própria cidade. Uhum. Temos na cidade, sim, os CAPs, né, que é o Centro de Atenção Psicossocial, tá, que pode te acolher e ver se você tem realmente perfil para estar ali. Uhum. Existe o ambulatório, tá, ambulatório de psicologia, ambulatório de psiquiatria. Muitas vezes o pessoal tem medo de psiquiatra. Alguém falou aí do apoio. Realmente, o apoio é indispensável, tá? E tem gente que tem medo de psiquiatra porque acha que vai ficar preso à medicação. E eu não quero ficar preso à medicação. Gente, é como eu falei anteriormente. A medicação, se bem utilizada, se bem dosada, ela tem um efeito extraordinário. Então, se tu não queres ficar preso à medicação, mas... traz isso, então, para o profissional, né? Olha, eu tenho uma dificuldade em tomar medicação, sou uma pessoa que não consigo e tal. E aí o profissional, ele vai adaptar, tá? O psiquiatra, a forma mais, como posso dizer, mais singular possível, ao seu modo. Não vai trazer para você uma receita pronta e dizer assim, olha, essa receita daí é o que saiu, essa aqui é sua. Psiquiatra, ele não tem receita pré-escrita, só colocar o nome como muitos profissionais fazem, né? Em outras áreas. Tem aquela receitinha já pronta. Não, ele vai precisar de ouvir, vai chamar a família, tá? E aos poucos você vai vendo o efeito da medicação. É mais ou menos por aí. O Etiel, ele falou o seguinte, tenho colegas que acham que psicólogos tratam diretamente de pessoas loucas e não é verdade. Né, Gabi? A doutora acabou de falar. Né? Falamos no início, tem pessoas que é um certo tabu, porque forma uma barreira, tá? E é interessante porque quem tem problemas, como eu falei, de diabetes, problema de hipertensão e outras coisas mais, vai ter que tratar e vai ter que lidar isso pro resto da vida. E se faz necessário, sim, ir para médico, renovar receita, aquela coisa toda. E o interessante é que quando se trata de questões mentais, aquilo que te faz ver a vida, aquilo que te faz compreender as coisas, as pessoas se enclausulam e acham que não se dão o prazer ou o direito de se sentir bem, Cacá. E vai lidando com isso a vida toda. Vai jogando na barriga, até que chega um momento que ou vai. Ou tem alguém que chega ali perto e diz, você vai tomar, porque eu vou lhe ajudar e vou estar aqui. Pegar e colocar o remédio mesmo ali na boca, engole. Eu acompanhei casos assim, sabe?
e realmente lá na frente a pessoa agradecer e dizer, poxa, se não fosse uma intervenção desse tipo, eu não estaria onde estaria hoje, né? Queria perguntar se trata a obesidade com psicologia. Estão perguntando aqui, Kátia. Sim. Existem É mesmo? alguns pontos, tá? É Existem mesmo? alguns, se faz necessário pontuar algumas coisas. Prestem atenção. Uma coisa que a gente tem que deixar bem claro aqui, pelo amor de Deus. Existe uma coisa, um fator que é muito precipitante, muito importante, que é a tua genética, tá? Se eu venho de uma família que tem uma genética para ser mais gordinho, mais fofinha, tá? Eu tenho que ver até que ponto como eu quero emagrecer, né? Talvez uma pessoa nessa situação nunca vai ser uma Gisele Bündchen, tá? Eu vou ter minhas redundadas e tal. A gente tem até rir, mas é uma coisa bem séria. Porque há pessoas que lidam com isso a vida inteira, tá? Mas existe algo da genética que a gente não pode fugir. Ele é determinante, tá? Na nossa vida. Porém, por ser determinante, eu não vou me acomodar. Por quê? A pessoa fez um comentário que é justamente a compulsão. Por quê? Eu olho ao meu redor, ninguém na minha família tem esse excesso de peso. Por que eu tenho? Tá? Mais uma vez eu digo, cada caso é um caso. Mas tem pessoas que engordam por sofrimento também, tá? Vê na comida, vê no alimento uma fuga. E fica naquela compulsão de comer porque dá prazer e tal, e lá vai. E de repente, quando se dá conta, a pessoa excedeu o peso e assim, não é só questão de peso, é questão de saúde. Hoje em dia, as pessoas têm um estereótipo, né, de beleza, que a mulher tem que ser assim, tem que ter tal medida, tem que ter cintura tal e quadril tal, que a gente sabe bem a realidade que vem sendo. Mas se faz necessário cada caso, cada pessoa se autoanalisar. Até que ponto eu engordei? Porque eu tenho uma herança, eu olho para meus familiares, né? Eu me coloco no lugar de mulher. Eu olho para minhas tias, para minhas outros familiares, todo mundo é gordo, então eu vou ser gorda. Também não é por aí. Então, se faz necessário, sim, parar, analisar até que ponto eu estou comendo em excesso, por que eu estou comendo muito, tá? Tem pessoas que quando estão prestes a fazer um trabalho, eu digo isso por experiência própria, às vezes tem que se colocar como exemplo. Eu trabalho à noite, então eu preciso estar acordada para fazer essas coisas, tá? Então, muitas vezes eu tenho que estar beliscando ali, tenho que estar mastigando. Então, se é para mastigar, corta uma fruta. É melhor evitar os excessos. Tem até medicações que as pessoas às vezes se enveredam e acham que tomando essa medicação vai ser top, vai resolver minha vida, vou perder peso. E se engana, porque tem que ser uma junção de coisas, medicação, autoanálise, atividades físicas, né? Reeducação alimentar, tá? E outras coisas mais. Maravilha. Deu uma coisada agora na câmera. Deixa eu ver aí, o pessoal. Tá tudo ok, pessoal? A internet tá bacana, dá para ver as duas imagens aí. Dá para ver tranquilo, Kátia? Tá bem, tá legal aqui. Então, antes de a gente ir para a última pergunta, a gente vai agora brincar um pouco, né, para dar uma extravasada. Agora a gente tem um quadro chamado A Hora de Parafrasear. É quando a gente vai lançar uma palavra, tá? Uma palavra aleatória, dentro do que você falou. E aí você me responde com uma palavra, ou você dá uma resposta de acordo com aquilo que vem na sua mente. Tá certo, doutora? Certo. Deixa eu só acrescentar algo que colocou aqui bem interessante, Isabela, minha amigona, que a psicologia, ela é
como posso dizer, a avaliação psicológica é imprescindível numa cirurgia bariátrica, tá? Quando as pessoas pretendem fazer a cirurgia lá da redução do estômago, se faz necessário, sim, um acompanhamento psicológico e, no final, uma avaliação, né, psicológica para que a pessoa possa se submeter a essa cirurgia. Porque aí, se não houver questões mentais ali, né, a pessoa vai fazer a cirurgia, mas vai poder até perder peso e ficar com a mente de gordo. A gente usa essa expressão assim, tá? Desculpa a brincadeira, mas assim, às vezes é uma questão até de mente de pessoa que, não vou comer porque eu vou engordar. Poxa, né? Então tem cada caso é um caso, mas que vale a pena salientar isto. Vamos lá. Vamos parafrasear. Vamos lá, pronto. Vamos parafrasear aí. A internet tá dando alguns delays aí, Kátia. Tô te vendo assim meio, sabe? Está dando uma travada. Mas vamos brincar. Vamos brincar. A Maria Vital falou assim, não dá para ser a noite toda não. Ô, Maria. Bom seria, né? Não dá para quê? Então vamos lá. Não dá para ser a live a noite toda não. Nossa. A gente vai marcar, gente, eu prometo a vocês que a gente vai marcar um outro momento com a Kátia. A gente vai disparar nos grupos do WhatsApp depois, tá? E a gente vai continuar batendo papo. Depois eu lanço para vocês, antes do dia da Kátia, eu lanço uma enquete, vocês mandam as perguntas e a gente vai munindo a doutora com perguntas, porque aí vai ficando top, tá certo? Então prometo que eu vou convidá-la novamente para a gente fazer uma outra live, parte 2. Ok? Ok. Então, vamos parafrasear. Certo. A primeira pergunta é o seguinte. Psicólogo. Psicólogo é um intermediário. Eu digo que um farol, tá? O farol, ele não tem a função de te levar, mas ele ilumina, tá? Ele aponta o caminho. É isso. Um farol. Pandemia. Pandemia, incertezas. Redes sociais. Redes sociais, oportunidade de vez, de voz, porém com prudência, tá? Medo. Medo, ele é protetor. O medo, ele me protege, até certo ponto, tá? Ele me protege, eu vejo o medo como um semáforo. O medo, ele aparece como um semáforo. Semáforo vermelho, verde, então, amarelo, atenção, vermelho, né, pare, verde, siga. O medo tem essa função. Esperança. A esperança é vida. Esperança é o que nos faz, o que nos motiva de dias melhores, tá? Sempre coisas positivas. Não dá pra... Sempre pensamento no futuro, metas a cumprir, é isso aí. Automedicação. Automedicação, imprudência, injustiça consigo mesmo. É uma cilada, tá? Automedicação é uma cilada. Uma armadilha. Isolamento, reflexão. Isolamento, eu acho que é reflexão. Juventude. Juventude é vida. Juventude é o que nos faz... É a pulsão, sabe? É a pulsão de vida. Eu creio que a juventude, ela não é cronológica. Eu acho que juventude, ela pode acompanhar, sim. Ainda que a idade cronológica avance, mas é necessário, sim, a juventude, o prazer da vida, né? Essa coisa que nos motiva. Libertação. Libertação é a verdade. A verdade liberta. É Cristo. E para finalizar, Sim. Cura interior. A cura interior, eu acredito, tá? Eu digo às minhas colegas, às vezes a gente conversa, eu digo que é um retorno à sua essência, tá?
Eu acho que Deus, ao criar o homem e a mulher, dotou de várias características, sonhos, desejos e por aí vai, mas que no decorrer dos anos, no decorrer das culturas, quando a gente estuda, né, essas questões da história e tal, os modelos de família, como as coisas vêm se processando, percebemos que o ser humano, muitas vezes, ele se perdeu. Qual é a sua essência? O ser no mundo, o estar no mundo, para onde vim, para onde eu vou, são coisas que inquietam e fazem com que o ser humano perca a sua essência. Tá? Então, se faz necessário, sim, voltar, e eu digo às minhas colegas que eu acredito no potencial humano. Enquanto alguém diz, acabou, tem jeito mais não. Não tem jeito mais não, viu? Fez quanto? Tem 30? Fez 40? Acabou-se. Não, todo ser humano é passível de mudanças. Todo ser humano, eu comparo muito aquele exemplo da metamorfose. Aquele exemplo da metamorfose da borboleta, se eu não falar e colocar aquela imagem, eu acho que a gente consegue decifrar e discernir tudo. Porque aquilo ali é um ciclo de vida. E o ser humano tem esse ciclo também. Há momentos que você está lá, enclausuladinha, né? Ali no casulo. Muitas vezes é um tempo necessário para refletir, tá? Para rever algumas questões. Se faz necessário para esse autoconhecimento, onde eu falhei, onde eu pequei, onde eu posso melhorar. E ali vai se rastejando, tá? Vai saindo, vai se liberando daquelas crostas, porque tem coisa que meio que engessa a gente, né? Deixa a gente meio pesado. Muitos relacionamentos que às vezes não vale a pena, digo, relacionamentos diversos. Tem pessoas que, eu digo que são tóxicas. Me perdoe a expressão, como cristã, sabe, falando, mas tem pessoas que elas são tóxicas, assim, elas mostram tuas falhas, elas apontam teus defeitos. Aí nisso você vai sabe, aquela coisa carregando aquele fardo pesado e que, de repente, eu tenho tudo para alçar novos voos, tá? Tal qual a borboleta. Mas, de repente, aquilo me pesa tanto que eu não consigo arquear minhas asas e voar. Então, não sei em que momento da sua vida você está agora, tá? Se você está no clasulo, se você está se rastejando, se a pontinha da asa está querendo sair. Mas essa é a hora, tá? Vamos refletir, né? Vamos ver como é que a gente pode fazer. Procura ajuda e vamos sim alçar novos voos. É isso aí, doutora. Muito obrigado. Terceiro, alguns comentários aqui. Kátia, você me inspira. Vou fazer psicologia futuramente. Olha que bom. Colega de profissão. Gente, a espera da minha cura interior, que peço tanto a Deus. Cura interior é a libertação do teu ser. Colocar aqui, deixa eu ver. Somos seres de possibilidade sempre. Melhor live de todos os tempos. Obrigado pelo carinho. Você foi muito feliz em trazer essa profissional. Parabéns. Obrigado. Obrigada. Isso mesmo, doutora. Tudo tem seu tempo. E para a gente finalizar esse comentário de agora, quanto aprendizado em tão poucas horas. Eita, é verdade. Então, gente, a gente está finalizando. É verdade. Estamos finalizando e vamos para a última perguntinha para nossa amiga, irmã, doutora e psicóloga Kátia Valéria. Prometo a vocês que teremos a parte 2 dessa live. Pode me cobrar nas próximas, que a gente vai marcar com a Kátia. A gente vai tentar ver essa questão da internet para não ter nenhum problema, né, desses contratempos que houveram hoje. Mas vamos marcar sim, e vamos ficar bem mais à vontade também, tá certo? Então, para a gente finalizar, doutora, a pergunta é o seguinte: é possível se curar da ansiedade ou da depressão com métodos alternativos, como esporte, meditação, entre outros? Nossa, não, eu tenho muito, com muito temor, com muito respeito, sabe, Cacá, que falo aqui. Então, queria muito poder dizer que a cura é possível, tá? É possível sim. Porém, tá? Existem casos, como eu falei, se
são por questões genéticas, se Uhum. são por questões que, por histórias, tá? Por problemas, por coisas que tu traz na tua história de vida, algo que vem sempre em mente, que lança, que te faz, tá? Que mexe contigo. Tem coisas que, por mais que você faça exercício, por mais que você, tá? Mas sempre vem à tona. Às vezes, se faz necessário aprender a lidar com isto, tá? Ainda hoje, Uhum. conversando com uma pessoa, eu, por conhecê-la muito, muito perto, falei disso, que às vezes você passa por percas na vida, tá? A perca de alguém muito querido, é uma coisa que você não esquece, tá? Que vem ali. Mas com o passar dos anos, você precisa aprender a lidar com esta falta, a lidar com essa perca, tá? Então, nas mais diversas ordens. Agora, é necessário sim, tá? Para um estilo de vida saudável. Gente, uma caminhada faz uma diferença e tanto, tá? Da Verdade. bicicleta, e assim, é algo que cada um ele se identifica, né, com a prática esportiva. Mas sim, principalmente, eu não digo a depressão, tá? Mas a ansiedade, ou talvez sim, alguns sintomas depressivos, eles vão embora sim com essa prática Uhum. alternativa. Então, mais uma vez eu falo, cada caso é um caso, porém, aliando ao tratamento, aliando a terapia, o exercício físico, o esporte, com certeza, vai dar uma ajuda em tanta. Faz diferença sim. Maravilha. Então, gente, muito obrigado a todos vocês. A gente vai agora para as considerações finais. Doutora, Sim. fique à vontade Ok. para trazer essas considerações. E a gente vai marcar assim. Eu vi aqui, que o pessoal colocou aqui, quando será a parte 2 dessa live. Eu vou agendar com a doutora, eu vou precisar ver a agenda dela. E assim que Oh, possível, a gente vai colocar na agenda oficial do Dedo de Prosa. Tá certo, gente? Então, aguardem, a gente vai estar divulgando brevemente. Amanhã, como eu falei, nós vamos ter outra live com o pastor Ezequiel de São Paulo, ele é especialista também em gestão tricotômica, criou um método próprio. O Caba é top, vai estar com a gente. E na sexta-feira, Rosivaldo, que acabou de entrar, ele estava numa live, mas já está com a gente. Sexta-feira ele vai estar com a gente aqui, falando sobre empreendedorismo, né? Como empreender nesse momento de pandemia. Então, oh, gente, eu conto com ótimo. vocês. Então, gente, tá certo? Quando a gente agendar com a doutora, aí a gente vai fazer a divulgação e eu vou estar avisando nas próximas lives a parte 2 desse dedo de Ok, prosa. Tá certo, doutora? As ok. considerações, fique à Consegue, vontade. consegue me ouvir? Está, bem, eu posso falar, Sim, né? sim. De patadazinha. Vê só, então, é, concluindo, tá? Qual o nosso foco no início, tá? Em época de pandemia, como lidar, né? Pessoas que têm transtorno de depressão, ansiedade, e como superar, né, no momento, neste cenário atual. Gente, se faz necessário o seguinte, tá? Eu digo que a chave da. Começando pela derrota, tá? A chave para a derrota é você querer agradar todo mundo. Eu havia Eita. esquecido de falar sobre isso. Quando você se coloca nesse lugar de querer agradar a todos, você vai desagradar sempre alguém. Então, há uma cobrança, poxa, eu não consegui, eu não alcancei. Tá, mas não alcançou? Não agradou quem? Quantos? Tá? Então, deixa essa parte quantitativa de lado e preste atenção para a qualidade. Então, se faz necessário a gente atentar para aquilo que eu tenho de melhor, para o que é positivo em mim. Defeitos todos temos. E Uhum. vamos seguir com eles, se faz necessário, os erros e os acertos da vida, tá? Mas em época de quarentena, se faz necessário ter uma rotina. A gente não pode fugir da rotina. O sono, a alimentação, tá? É muito importante, porque aí você dorme demais, perde o tempo que você queria ter tido para fazer outras coisas e por aí vai. Se você continua trabalhando em casa, tá?
Você escolhe um lugar mais adequado, sem ser no quarto, porque quarto chama para sono, para repouso, para É descanso. Então, verdade, procura é estar verdade. confortável, né? Outra coisa que eu já falei e torno a falar, evita esse excesso de informação, tá? Desliga a tua televisão um pouco, vai ler, aproveita as lives. Há quem disse num comentário que as lives é o entretenimento das noites. Eu concordo, muita coisa boa, pena que a gente não É consegue ficar em verdade. duas tempo, né? Nessa hora é muito importante fortalecer os vínculos de amizade, mesmo distante, mas é necessário sim fortalecer os vínculos, saber como a pessoa tá, e aí como é que você tá, e amigos que você estudou, tal, e aí o que você conseguiu, o que você fez, tá com a profissão, e aí você vai, né, emergindo novas amizades ou fortalecendo as que tem. Né? E interessante aproveite o seu tempo. Aproveite a oportunidade que você tem para realizar suas atividades. Há aquelas coisas que a gente diz assim, se eu tivesse tempo eu ia fazer isso. Principalmente dona de casa, né? As donas de casa de plantão, que sempre tem o que fazer. Nunca vi uma coisa dessa. Sempre tem o que fazer, tá? Então, aquela coisa que você queria fazer, aquela reforma, algo doméstico, arrumar o guarda-roupa. Gente, arrumar o guarda-roupa às vezes é tão terapêutico. Porque tem organização, né? Separa aquilo que não dá mais, faz uma doação. É tempo de solidariedade, tá? É tempo de ajudar o outro. É aquele livro que estava lá encostado, que você disse assim, poxa, se eu tivesse tempo eu ia ler tal livro. Vamos lá, resgatar, né? Explorar o seu lado artístico. Uhum. Tem pessoas que têm e está adormecido. Pintura, crochê, entre tantas outras coisas, tá? E estabeleça metas. É importante estabelecer metas. Nossa, eu estou há tanto tempo em casa e não fiz nada do que eu pretendia ter feito. Então, se faz necessário. Se faz necessário, por quê? Porque, assim, o exercício físico, tá? Como a gente já falou, tenta aí se mobilizar de alguma forma em casa. Quem tem criança, resgata aqueles jogos da tua infância. Tem crianças hoje que não sabe, só conhece tablet, celular, vídeo e pronto. Não conhece jogos de tabuleiro, jogo da memória, tantas coisas boas que a gente pode resgatar, tá? E por último, você não pode mudar a situação atual. Você não tem poder de mudar a situação atual. Não tem poder. É, é Você até forte. deseja, tá? Mas você não tem poder. O poder está na mão de outros, que não convém Uhum. falarmos aqui, tá? Mas você pode regular seu pensamento, suas emoções, tá? E colocar a tua fé em prática, colocar a tua empatia em prática. A empatia é se colocar no lugar do outro, dando um exemplo bem simples. Quando a gente vai no carro, junto do motorista, quando você se depara com uma situação de uma brecada ali que o motorista faz, você que é o passageiro, você parece que está botando o pé no freio também. Não sei se alguém já passou por isso. Mas isso é empatia. É você sentir o que o outro sentiu, mas você não tomou a direção do motorista. Você deixou na Uhum. mão do motorista. Então, isso é empatia. Então, esse é um momento de solidariedade, é um momento de empatia, é um momento de fé, tá? Resgata aí tua comunhão com Deus, tua Uhum. oração. E essa é É a hora da verdade. gente não aproveitar o isolamento. Eu digo que quem está isolado não é quem está em casa. Isolado é quem está no hospital, tá? Em isolamento por doença, porque não pode ter ninguém por perto, nem amigos, nem família, parede e teto. Isolamento é isso. Mas para quem está em casa, não. Vamos aproveitar, vamos resgatar valores perdidos, ok? É isso aí. Ok. Eu quero falar agora com os internautas, você que está agora assistindo. Eu gostaria que Ok. vocês aí colocassem nos comentários as palminhas, porque essa profissional merece muitas palmas. Então vai, gente, vai. Bora bombar esse negócio agora. As palminhas. Vai colocando aí. Kátia, muito obrigado, Kátia. Deus te abençoe. Ok, ok. Aprendi muito aqui contigo. Rapaz, eu estou aqui maravilhado, porque muita coisa
que a gente vivencia, que a gente passa, né, que a gente vai vivenciando. Então, vai vindo a memória, a gente vai despertando, a gente vai lembrando e vai aprendendo a tomar novos rumos. Então, muito obrigado. Que o Senhor te bendiga muito, tu e a tua família. Muito obrigado Amém. a todos vocês que estiveram conosco até agora. Já são aqui, já é 1h43 de live e o povo está aqui. Então, gente, muito obrigado. Eu quero agradecer a minha família também, que eles saem de perto, eles vão pro quarto, eles ficam lá, sabe? Rapaz, pra gente ficar à vontade trabalhando com vocês. Então, gente, muito obrigado. Eu que diga. A parte 2 vem aí. E, doutora, muito obrigado. Olha quem chegou aqui. Arthurzinho está aqui acompanhando. Então, gente, um beijo no coração. Deus abençoe e eu espero vocês amanhã. Tchau, tchau.